Senhoras e senhores, caso vocês não querem spoilers de One Piece até o episódio 45, galera, eu tô falando pro pessoal da live, tá? Vocês do YouTube, obviamente, se clicaram aqui é porque não se importam com essas coisas. Hoje já tô no semanal de One Piece. Caso vocês da live não querem spoiler dos primeiros 45 episódios de One Piece, eu recomendo saírem da live pela próxima meia hora. Dito isso, vamos para um vídeo do Narrativando analisando um dos melhores arcos de One Piece. Bora lá, pro Arlong Park. O arco onde a maioria de vocês me falou que é isso mesmo, Vitor, que o One Piece te pega de jeito. Como será que o Oda fez com que tantas pessoas considerassem que esse arco é um marco em One Piece? Será que é tudo isso mesmo? Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar sobre a segunda parte da minha análise sobre One Piece. Digo mais, se você chegar no episódio 37 do anime sem se arrepiar, se emocionar ou ficar hypado em nenhum momento, pode abandonar One Piece porque One Piece não é pra você. Esse vídeo faz parte de uma playlist analisando todos os arcos de One Piece. Se você não viu os outros vídeos, clica aí no card pra ver depois. Os arcos não estão divididos exatamente como no mangá. Eu fiz uma divisão específica que marca alguns pontos narrativos dentro da história. Hoje vamos analisar do capítulo 69 até o 105 no mangá. Perfeito. E esse vídeo não é um vídeo analisando a história, e sim a narrativa de One Piece. Aqui vamos discutir que são coisas sobre as diferentes técnicas de escrita usadas pelo Eiichiro Oda e tentar entender como ele faz o leitor se importar com a história. Sem mais delongas, vamos lá. E primeiramente, Arlong Park é muito bom! Realmente o que vocês falaram nos comentários estava certo. E esse arco meio que demonstra toda a proeza do Oda em fazer uma história emocionante, que nos faz nos importarmos com os acontecimentos, sentindo na pele o que os personagens sentem. Mas também, talvez, o autor estivesse um pouco desgastado no final, já que a batalha com o Arlong tem uns probleminhas. Só que antes de falar dos problemas, vamos falar das partes boas, que sinceramente são muitas. Desde o início de One Piece, o Oda vai dando pistas sobre a Grand Line, e a cada acontecimento que passa, ela vai ficando cada vez mais próxima, tanto fisicamente quanto metaforicamente. Por exemplo, os inimigos são cada vez mais relacionados à Grand Line. O Bug quer ir pra lá, o Krieg já foi e voltou derrotado, e o Arlong veio de lá por escolha própria e ainda trouxe um monstro. Isso cria uma curva de periculosidade narrativa. Cada novo inimigo foi mais bem sucedido na Grand Line do que o anterior, o que gera essa escala de perigo. E a apresentação dessa escala de perigo nesse arco do Arlong é feita de maneira muito boa e simples. Temos um quadro com uma cidade coberta por névoa, e não conseguimos identificar direito as coisas. Mas então, os personagens ficam surpresos e assustados, e somos revelados a uma cidade onde todas as casas estão de cabeça para baixo. Um feito completamente absurdo comparado ao que fomos apresentados até agora. É contra esse tipo de força que os nossos protagonistas terão que lutar. Outro momento onde o autor apresenta a escala de força desses personagens é quando o navio da marinha aparece. O Arlong morde a bola de canhão e os capangas destroem o navio. Uma ótima preparação narrativa. Com muita facilidade. E não para por aí. Conforme a história avança, vemos mais do Arlong, inclusive no passado. E diversas técnicas para gerar antipatia por ele são aplicadas. Ele é corrupto, machuca pessoas que você gosta, inocentes, e também abusa dos mais fracos. Seu discurso sobre violência ainda deixa isso mais destacado. Ele diz que armas só trazem ideias erradas e violência, e que por isso tirou as armas de todos. E é melhor que eles trabalhem para a raça superior, para que não haja nenhum tipo de violência. Essa tática do Arlong de desarmar as pessoas me lembrou muito um assunto curioso, mas vou deixar para falar disso no final do vídeo. Ok. O decorrer da história também é muito bom. Os personagens estão em constante desencontro, o que serve para alguns propósitos narrativos. Primeiramente, isso movimenta a história, fazendo com que sempre tenha algo de interessante acontecendo.
Também serve para dar diferentes perspectivas da situação, criando todo o contexto que precisamos para entender o que está em jogo para cada personagem nesse arco. E por fim, serve para administrar a curva de tensão. Com histórias paralelas, o autor pode mudar para qualquer uma delas no momento necessário, evitando que a história fique chata ou cansativa. Sim. Por exemplo, as cenas do Zoro e do Usopp nos fazem ter certeza que a Nami está do nosso lado, e nos faz ficar com mais raiva do Arlong também. E quando ela ataca o Usopp, eu fiquei... Ué, essa quantidade de sangue tá bem suspeita, hein? Olhando mais de perto, eu percebi que a mão dela também estava com sangue demais. E pensei, isso tá meio suspeito. Será que ela perfurou a própria mão? E minhas suspeitas estavam corretas. Dark Rain. Essa não é necessariamente essa adaga Dark Rain, mas uma adaga para quem leu o capítulo dessa semana. Uma adaga, ai. Perfurou a própria mão e minhas suspeitas estavam corretas. Quando ela vai embora, dá pra ver a mão coberta de sangue, o que me fez ter certeza que ela tinha protegido o Usopp ali. O legal é que depois temos a aparição dela, com uma luva na mão que estava ensanguentada, dando as pistas de maneira bem direta enquanto ela fala que esfaqueou o Usopp. Se você não percebeu antes, agora você tinha novas pistas para perceber. E quando ela revelar a verdade, você vai voltar ao mangá e ver que tudo estava lá. Isso é muito legal. Porém, essa cena pra mim foi estragada pela piadinha do Sanji de ser mulherengo. Ele impede o Zoro de engrossar pra cima da Nami, falando que ela é uma mulher indefesa. Tudo bem que o Zoro tava bravo, mas vamos analisar a situação. A Nami falou que esfaqueou o Usopp, falou pra eles irem embora e confirmou que ela era do bando do Arlong e enganou eles. Fora que ela é uma baita pirata inteligente e sabe lutar o básico. Então, essa cena me tirou completamente da história. Porque todas essas informações o Sanji sabe. Então, falar que ela é uma mulher indefesa é algo completamente viajado. Pra ele falar um negócio... Desculpa, gente, deu refluxo. Do nada. Mas... é aquele negócio, né? Isso foi colocado pelo Oda com aquela intenção de... mostrar pro leitor que o Sanji perde um pouquinho a noção da realidade quando se trata de mulher bonita. Um absurdo desses, o background narrativo do Sanji precisaria reforçar algo assim. Mas a única coisa que foi apresentada como acima de todas as regras pro Sanji é dar comida para quem passa fome. E isso foi muito bem transmitido. Então eu realmente não gostei dessa cena. Meu palpite pra essa cena ser assim é porque foi a maneira que o autor encontrou pra essa situação se desenrolar sem que a dinâmica dos chapéus de palha fosse comprometida no futuro. E isso acabou gerando o início da terrível piadinha do Zoro versus Sanji. Mas mudando de assunto, teve uma coisa que me deixou com uma enorme dúvida. O Arlong tá controlando a ilha, certo? Ele obriga os habitantes a pagarem ele, e também destruiu todos os navios para ninguém fugir. Então, como essas pessoas ganham dinheiro? Pensa comigo, se os habitantes da ilha não podem fazer comércio com mais ninguém do exterior, o cofre deles simplesmente vai se esvaziar. Então, independente de alguém comprar uma laranja com a Nojiko, o dinheiro não sai da vila, e no final eles têm que pagar valores absurdos pro Arlong, o que simplesmente vai esvaziar os cofres de todo mundo, já que o dinheiro que eles dão pro Arlong não volta pra eles. Eu não peguei... Entendeu? Isso é uma estratégia do Arlong mesmo. De ser um ditador, de explorar, de fazer o mal pras pessoas. Tem algum detalhe ou isso é um furo de roteiro mesmo? Porque eles ficam 8 anos assim. E se você não tem fluxo novo de dinheiro, simplesmente vai acabar uma hora. Fica aí o questionamento. E responda aí nos comentários, por favor. Agora, indo pro carro-chefe desse arco, que é a construção da Nami, realmente foi incrível. Tanto na parte narrativa, quanto na parte dos acontecimentos mesmo. A criação desse contexto todo foi incrível. Percebe comigo. A Nami briga com a Belle Mary, pegando os laços emocionais entre elas. E depois de tomar um tapão na cara, ela foge. Para pedir desculpas pelo exagero, a Belle Mary decide fazer um jantar especial. Mas, por causa disso, o Arlong vê a fumaça da chaminé da casa dela. Então,
Sem dinheiro para pagar pela vida dela e das filhas adotivas, Belle Mary se recusa a esconder a existência das duas, preferindo a morte do que negar os laços entre elas. Percebe a rima dessa história? Tudo está envolto nesse tema de laços. A convicção da Belle Mary fala mais alto do que qualquer outra coisa, e ela toma uma atitude considerada idiota por muitos, mas que era a única coisa a se fazer para ela. É um momento muito poderoso de personagem. É basicamente a vontade herdada, né? A vontade herdada, o que o Luffy tem, que ele recebe um pouquinho da vontade no estrutura inicial. Ele tem a vontade herdada do Shanks. O Zoro tem a vontade herdada da Kuina. O Sop tem a vontade herdada do pai, né? Aí, que é o Usopp. E o Sanji tem a vontade herdada do Zeff. A Nami tem a vontade herdada da Bell-mère. Todo esse processo gera empatia pela Nami e entrelaça muito bem as causas e consequências dos acontecimentos da ilha. E faz a gente ter cada vez mais raiva do Arlong. O impacto narrativo da morte da mãe adotiva da Nami é enorme. Todos esses momentos fortes de personagem e momentos fortes de criação de arco de vários personagens no passado da Nami faz com que tenhamos muita empatia por ela e mostra a enorme teia narrativa que o Oda criou. E depois de usar várias histórias incríveis como base para uma história mais incrível ainda, o Oda dá uma baita recompensa narrativa. Depois da Nami recusar ajuda de novo e de novo, quando o leitor já tá com vontade de dar um tapa na cara dela, ela vira pro Luffy e fala: Luffy coloca o seu chapéu na Nami, a confortando da mesma maneira que o Shanks... Por favor, me diz que você entendeu o chapéu. Brabo demais, ele grita: Arrepia os cabelos até de onde... Deixa, Moreno, não fale palavrão, Moreno. Heróis errantes, lobos solitários... A gangue tá reunida estilosamente, preparada pra, literalmente, botar pra quebrar. Nessa parte eu não me contive. Junto do Luffy gritando, eu levantei meu braço comemorando e falando: é isso aí, porra! Tô arrepiado de novo, galera. Nos próximos capítulos, a gente tem exatamente o que a gente quer. Luffy vai direto pro Arlong, batendo em todo mundo que quer atrapalhar, e dando aquele socão na cara do Arlong. Delicioso. A luta que decorre daí também é muito bem balanceada. O Zoro estava machucado, o Luffy se prende no chão, o Usopp leva um dos tritões pra longe e tudo mais. E aqui o Oda faz algo bem legal. Lutas individuais em grupo. Apesar de serem lutas 1 contra 1, todas essas lutas estão conectadas e eventualmente personagens mudam de alvo ou fazem alguma outra atividade fora da luta deles. Junto disso, as cenas ficam trocando entre a luta em si e o resgate do Luffy debaixo d'água, sempre administrando a tensão para ir em uma crescente, cada vez aumentando mais e mais os riscos. E em mais um quadro de muito impacto, Luffy volta. O timing foi incrível, não foi nem muito rápido, nem demorado demais. Sempre Porém, sorrindo, né, galera? Eu acho que temos um problema. Lembram o que eu falei no meu vídeo passado sobre as lutas do Oda serem meio simples? Eu mencionei isso como algo positivo, mas falei que as lutas do Zoro não estavam tão legais assim. Acho que dessa vez o problema mudou um pouco. A luta do Zoro foi bacaninha, mas a luta contra o Arlong, ela faz o certo. Tem ciclo de tentativa e falha, a escala vai cada vez aumentando mais, só que ela não vai além disso. O cenário tem até uma boa utilização em um momento ou outro, com o Arlong entrando na água, mas depois disso é completamente ignorado. Viram só pedras sendo destruídas, enquanto a luta com Don Krieg deixou uma tensão narrativa muito maior. O Luffy só tinha um caminho para lutar, tudo em volta era água, o Krieg atacava de longe e tinha vários truques. A luta teve uma coreografia, riscos, interação de cenário e interação de personagens muito melhor. Falando em cenário, tem um probleminha com uma coisa que aparece nessa luta, que é o quarto onde a Nami fazia os mapas. Isso não é apresentado para o leitor em nenhum momento antes.
Então, toda a cena do Luffy destruindo aquilo ali foi fraca. Sinceramente, não senti nada vendo isso, e achei bem forçado a Nami chorando ali. E nesse momento, deixei de me sentir parte da história. O quarto não tinha sido apresentado pra gente fisicamente. Mas dentro da história já tinha sido explicado que ela meio que era obrigada a desenhar os mapas pro Arlong. A gente não, no meu caso, na minha visão, eu não precisei ver o quarto para sentir o peso do quarto ser destruído. Algo que deveria ser emocionante não foi, porque eu nunca tive tempo para me importar com aquilo. Então, pareceu mais o Luffy sendo maluco e desperdiçando o trabalho de 8 anos que ela fez. O Oda tenta dar uma dramatizada com a caneta manchada de sangue, o Arlong falando os negócios e tudo mais. Só que acho que ficou muito remendado para tentar ter um impacto que o autor sabia que não existiria para os leitores. Em comparação, acho que uma das coisas que mais me pegou nesse capítulo foi o catavento. Ele é destacado algumas vezes de maneira muito engraçada pelo Luffy, e no final do arco temos uma revelação muito bonita do motivo do velho da vila ter usado o catavento no chapéu até aquele momento. Sinceramente, foi a parte que mais me emocionou nesse arco. Então, chegamos em Logtown, e no capítulo 100. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal, dá o like e ativa o sininho. Toda semana eu posto vídeos analisando animes, mangás e jogos de maneira técnica. Sinceramente, acho que esse é um dos melhores capítulos 100 que eu já vi. Essa foi a primeira marca de One Piece, e também é o início narrativo da ida à Grand Line. E enquanto eu escrevia esse roteiro, eu pensei, cara, 100 capítulos... mais de 2 anos de publicação e a aventura nem começou? Como assim? Pra melhorar mais ainda, o capítulo acontece em um baita local icônico, com personagens novos muito interessantes e a aparição da Álvida e do Bug, que, pra quem não sabe, estavam tendo a sua própria história secundária na capa através das capas, junto com o Helmeppo e o Kobe. Tudo se conecta no capítulo 100, e é realmente assustador como o Oda coordena tudo isso, criando um baita momento narrativo. No capítulo 100, Luffy aceita sua morte. Como ele disse antes, ele morreria pelo seu sonho, e assim o fez. Se não tivesse sido salvo por um relâmpago. Muitos poderiam classificar esse momento como um deus ex machina, ou seja, quando o autor rouba na história, botando um acontecimento completamente fora da perspectiva do leitor para resolver alguma situação que não teria solução. Mas aqui temos uma diferença. Durante alguns capítulos, a Nami fala que tem uma tempestade chegando, que a pressão do ar tá caindo muito rápido e que é melhor eles correrem para fora dali, porque as coisas vão ficar feias. Então, tivemos pistas de que algo assim poderia ser possível. Não tem como não chamar esse momento de inesperado ou inusitado. Afinal, então, o Luffy narrador, ia morrer ali. Só que, como o nome do próprio capítulo diz, The Legend has begun. A lenda começou. Ou, provavelmente, de maneira mais poética, o autor quis dizer o seguinte, o início da lenda. E de fato, o que acontece é digno de uma lenda. O local, as pessoas, os acontecimentos, tudo preparado durante 100 capítulos pra culminar em mano, pera aí. Como é que o narrador não conectou que esse personagem poderia ter relação com as nuvens negras da tempestade? Pô, eu teria sentido se eu tivesse lendo ao invés de ter assistido o episódio. Existe uma conexão aqui. O que acontece é digno de uma lenda. O local, as pessoas, os acontecimentos, tudo preparado durante 100 capítulos para culminar em um caos coordenado como um maestro coordena uma orquestra. Os próprios personagens admitem o absurdo da situação e ficam incrédulos, resultando em mais acontecimentos inesperados ainda. Por isso que eu acho que esse relâmpago não é um deus ex machina.
Ele permanece no limite da fantasia, das grandes lendas, que, quem sabe, naquela chance de 0,00001% teve alguma coisa que realmente aconteceu. E mesmo que você tenha achado que o relâmpago foi uma baita mentira, o Oda sabe que teve pouco tempo para justificar isso no início. Então ele bota mais justificativas durante o capítulo. Claro que explicação futura não justifica erro passado. Mas, como foi no mesmo capítulo, fica menos grave essa infração. E continuando, um homem misterioso aparece. O Smoker sabe quem ele é. Dragon, um cara que aparece no início do capítulo aparentemente interessado no Luffy e que aparece especificamente quando o Luffy tá de cabeça presa no chão. E então o pirata de borracha é jogado pra longe com um forte vento. E, incrédulo com a situação, o Smoker pergunta por que o Dragon tá ajudando o garoto. E ele responde: não há razão para deter a jornada de um homem. E essa cena me deixou com muita curiosidade. Uma rajada de vento bem na hora que o Luffy estava preso, a ponto de jogar ele para longe? Cara, isso não é comum. Indo conferir no anime, vi que a rajada era verde. E isso me deu todas as respostas que eu precisava. A pressão caindo, uma tempestade se formando, um tornado. Esse homem salvou o Luffy de ser executado, criando uma tempestade. Esse homem, Dragon Monkey, tem alguma coisa aí. Afinal, quem é ele? Quem são os pais do Luffy? Quem são os pais da Nami, do Zoro, do Sanji? Então, sim, houve uma licença poética para um ato quase não explicado narrativamente, mas que, sinceramente, não me incomodou. Outro personagem de destaque em Logtown é o Meu mano Smoker. Depois de ficarem alternando na apresentação entre marinha boa e ruim, como a boa sendo sempre um ideal de um personagem ou uma aparição fraca, temos o Smoker, um homem com cara de mal que fuma 2 charutos ao mesmo tempo e é mencionado anteriormente como monstro diversas vezes. O Oda prepara tudo isso pra gente, pra então mostrar uma menininha trombando nele e perdendo seu sorvete, com seu pai aterrorizado por ela ter sujado a roupa do Smoker. Mas ali o Oda não me enganou, viu o truque vindo de longe. O Smoker agacha e diz: desculpa, garotinha, parece que minhas calças comeram seu sorvete. Toma, compra um de 5 bolas agora. Esse contraste de cara mal com coração bom é uma das coisas mais fáceis de se vender na mídia. E vi isso chegando de longe. famosa... Liz, você não sabe das habilidades do Smoker, não? Eu posso te explicar. O Luffy não comeu a fruta da borracha? A fruta da borracha? Então, ele comeu a fruta da fumaça. Além de controlar a fumaça, o tipo da fruta dele é diferente do tipo da fruta do Luffy, tá? O Luffy, o tipo da fruta do Luffy, tá, sem entregar muitos spoilers, vamos falar do passado, vamos falar dessa época, né, para não entregar o futuro. Nessa época da história, acreditava-se que a fruta do Luffy era do tipo Paramecia, tá? Onde que tipo existem 3 tipos de fruta, tá? Existe a Zoan, que é quando o usuário ganha os poderes relacionados a algum animal, seja ele real ou fictício, tá? E aí existe tipo a Zoan normal, que é para animais que existem na realidade, e a Zoan do tipo mítica, que são animais lendários como dragão, como uma raposa lendária, aquela raposa lendária da mitologia japonesa, que eu esqueci o nome agora. Tem também o tipo Logia, que é o tipo da fruta do Smoker, tá? Onde basicamente o ser que comeu o usuário, ele pode, além de manipular o elemento correspondente a essa fruta, ele pode transformar o seu corpo inteiro nesse elemento. E ele comeu a fruta da fumaça. Tá? Por isso que você não precisa se preocupar com o pulmão dele. O corpo dele inteiro é fumaça. Inteiro. Tá? E tudo que não for Zoan e não for Logia é Paramecia. Tá?
tudo que não se encaixa num tipo animal para ser Zoan, e tudo que não se encaixa na categoria Logia, em que além de criar e manipular o elemento correspondente à fruta, a pessoa é capaz de se transformar nesse elemento, que é o tipo Logia, tudo que não for esses dois tipos é caracterizado como paramécia. A técnica de ajudar uma criancinha para gerar empatia. Eu falo mais sobre essas muito técnicas para fazer a gente gostar de um personagem. Ele é muito OP no começo da história. A arte de apresentar personagens. Link no... Por isso que ele conseguiu capturar o Luffy com tanta facilidade. Porque o Luffy vai tentar dar um soco, ele transforma o próprio corpo em fumaça e o Luffy não consegue acertar. E aí, obviamente, para você poder counterar essas habilidades de frutas do tipo Logia, foram criadas técnicas novas dentro do futuro da história da obra, que é tudo muito explicado aos poucos nesse desenvolvimento. Ah, detalhe, essas frutas não são invencíveis teoricamente, tá? Além de você ter essa ferramenta construtiva de roteiro, né, deles serem intocáveis, no caso do Smoker, intocável fisicamente por conseguir transformar o seu corpo em borracha, em fumaça, desculpa, borracha o Luffy, existe também o counter natural, tá? Por exemplo, tem um usuário de Logia no futuro da história que ele é capaz de transformar o seu próprio corpo inteiro em eletricidade, em choque. Tipo raio, isso caramba 4. Então, como o Luffy é de borracha, o Luffy é o counter natural desse usuário, o que prejudica ele bastante, entendeu? E aí o que ajuda o Luffy a derrotar esse cara é o fato dele ser o counter natural da habilidade de Logia do seu adversário. É o seu inimigo natural. Card descrição. Mas aí outras técnicas sem ser o inimigo natural, o oposto natural desse elemento da natureza, outros elementos, outras ferramentas são desenvolvidas dentro da história para que tipo, pessoas possam dar golpes e atacar esse tipo de usuário. E assim partimos para Reverse Mountain. E o Oda não se segura no Kishotenketsu, a estrutura narrativa oriental que sempre bota uma surpresa quase no final do capítulo. Logo quando estamos descendo para iniciar a aventura na Grand Line, uma enorme baleia aparece. Sério, Oda, você vai parar a aventura depois de 2 anos de preparação? O público quer ver essa aventura agora. Foi o que eu pensei quando eu li aquilo pela primeira vez. Mas eu já estava vacinado. O Oda é brabo, tem coisa aí. E tinha. Esse momento é muito importante para apresentar diversas informações para o leitor e para os personagens. Para amarrar tudo isso e não deixar apenas como um ponto de exposição narrativo, temos a baleia. Cara, uma baleia. Temos um passado trágico para ela, o que naturalmente faz a gente simpatizar por ela. E o Luffy arranja um jeito de envolver ela na aventura dessa história. Simplesmente ótimo. Até que, na última página do capítulo 105, o médico diz: "Esse garoto parece muito especial, não acha, Roger?" E aí tu arrepia, não tem como. Quem não arrepiou é louco, pô. De que você está na aventura certa, de fato, no início de uma lenda, é muito forte. Assim, o capítulo 105 acaba, com muitas promessas implícitas. Será que é esse o pirata que estávamos esperando? Eu acho que sim. Antes de acabar o vídeo, eu tenho 2 adendos sobre a história. O primeiro é sobre a idade do médico. Ele diz que a promessa da baleia foi feita há 50 anos. E já nessa época, ele não tinha mais o pique para se aventurar. O que presume uma idade de, no mínimo, 30 anos ou mais. E se ele era do grupo do Roger, quer dizer então que o Roger morreu há 50 anos atrás? Ou eu tô perdendo algo, tipo, o médico saiu antes do Roger morrer? Se for spoiler, por favor, só avisem que seria spoiler e que vocês não podem falar. A outra coisa é sobre o Arlong. Ele desarma as pessoas da vila, mas por quê? Ele consegue resistir a balas de canhão, mas tem medo de que aquelas armas deem ideias erradas para os moradores da vila. No final, o que ele queria impedir, ele não conseguiu. E nunca conseguiria. Sabe o que é?
Eis algumas coisas que não podem ser impedidas. Um propósito herdado, o sonho de uma pessoa e a transição de uma época. Enquanto o ser humano procurar por respostas para a liberdade, essas coisas jamais poderão ser impedidas. Jamais. Goldie Roger, o rei dos piratas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deu muito trabalho pra fazer. É meu mano Roger, pô. Essas mensagens de motivação, superação, do início de uma nova jornada sempre motivam a minha alma shonen. Assim como a jornada do Luffy, a minha também só começou. O Matt tá com problema no PC, Marcelo. Acompanhem até o final. Se inscreve no canal para não perder nenhum episódio dessa série, curte o vídeo para me dar uma força e ativa o sininho para ser o primeiro a assistir de perto o futuro do canal. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Pedro Teodoro, aos heróis Alzires Martins, Heitor Show e Pedro Henrique Matos Souza de Santana, e a todos que apoiam. Cara, o narrador começou a analisar One Piece há 4 anos atrás, quase 5, 14 de outubro de 2020. É muito chão, cara. É muita coisa, moleque. É muita coisa, tá ligado? É muito tempo pra você investir na história de One Piece, velho. Eu tô nessa brincadeira há quase 13 anos. Eu comecei a assistir One Piece, era metade de julho de 2012. Quase 13 anos. E eu tô consumindo-me absurdamente disso, tá ligado? É sempre bom falar também, tá, gente? Que graças a Deus eu tive o prazer da vida, obrigado, Senhor amado, de me tornar amigo do antigo tradutor oficial de One Piece no Brasil, Roberto Rodrigues, né? Hoje ele foi promovido na empresa, ele não traduz mais oficialmente One Piece pro Brasil, inclusive porque ele contratou alguém pra empresa que ele considera que entende mais de japonês do que ele, né? Mas hoje ele cria conteúdo tanto no Twitter lá, né? Hobby_Piece, mas também tem um canal no YouTube onde ele analisa os capítulos e faz a própria tradução dele também, né? Dos capítulos semanalmente. Então, quero dar esse convite para vocês conhecerem esse incrível doente da cabeça. Da mesma, o Hobby é 50% incrível e 50% doente da cabeça. Porque ele tem umas teorias muito absurdas de One Piece. Ele odeia uns personagens que não faz sentido serem odiados. E é completamente obcecado pelo Flamengo. Mas tirando isso, ele é uma pessoa incrível. Mas enfim, recomendo, tá? Inclusive eu participei da live dele analisando o capítulo da semana passada, né? O 1150. Não, 1149, desculpa, 1150 é o dessa semana. E tá no vídeo do YouTube. Se eu não esquecer, se eu não for um burro, eu vou lembrar de postar o link do vídeo aí embaixo na descrição. Beleza? Mas é isso, até a próxima, gente. Eu fui, tchau, tchau.